Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que serão lançados. E hoje estamos num formato diferente, como vocês podem ver. Estamos no nosso primeiro vídeo externo, finalmente. E vamos começar então com o Zooparque de Itatiba, que fica no interior de São Paulo e que lançou nesse ano de 2020 uma exposição, um museu de história natural. Então o Zooparque de Itatiba, ele é o maior museu particular do Brasil e ele tem essa área agora de 2.400 metros quadrados que é dedicado a essa exposição de história natural que é imperdível. E eu espero muito que vocês venham visitar e conhecer com a gente esse local tão bacana e com tanta coisa para você ver e para você refletir sobre a evolução humana e a evolução dos animais. Então bora lá conhecer? Olá, exploradores! Então estamos aqui na porta da exposição do museu com a Camila, que é bióloga do parque, e ela vai apresentar tudo pra gente aqui dentro, para vocês terem uma noção de como é essa exposição. Então, Camila, muito obrigada por receber a gente aqui. E espero que vocês curtam bastante também. E a gente queria saber um pouco do projeto, né? Como é que foi construir esse museu aqui no parque, né? Uma coisa tão diferente aqui no Brasil. Sim, foi algo bem inovador para cá, né? A gente não tem nenhum outro instituição zoológica que tenha uma estrutura de museu tão grande quanto que a gente tem aqui. E até mesmo como Museu de História Natural, né? É uma área bem vasta. Então foi uma conquista muito legal para a gente. A inspiração veio do dono do zoológico, né? Do proprietário, que é o Dr. Wolfgang Hartmann. Ele tem também um museu na Áustria. E por conta dessa parceria com o Evolution Museum Schilling, que é o Museu da Áustria, a gente pensou, poxa, dá tão certo, é tão bacana, por que não trazer isso para cá, né? Então, graças a essa parceria, a gente idealizou o projeto, né? E a equipe do zoológico, ao comando do Robert Frank Coy, que é o nosso diretor, realizou essa obra grande que vocês vão ter oportunidade de conhecer agora. Então, um projeto bem legal, espero que vocês gostem. Ah, vamos gostar sim, com certeza. Vamos lá então explorar o museu. Vamos lá. Bom, então a viagem a gente começa aqui no museu, passando aí por dentro de uma nave espacial mesmo, né? Então a ideia é fazer uma viagem pelo tempo e ver desde o começo como surgiu a vida no planeta Terra, até mesmo a gente explica por um vídeo como surgiu o planeta Terra, né? Como surgiram as primeiras formas de vida e como elas foram se transformando em grupos tão diversos na era paleozoica, que foi o começo, né, das marcações geológicas. Então vocês têm a oportunidade de conhecer um pouquinho como era cada período geológico e essa era, que durou muitos e muitos anos, milhões de anos na verdade, ela foi marcada por uma grande extinção em massa no final do Permiano, né? Então essa extinção dizimou cerca de 90% de todas as formas de vida que existiam no planeta, né? Então desde formas de vida que existiam na água até mesmo na superfície terrestre. Então, assim, por um lado, dizimou muitas espécies. Por outro lado, as que sobreviveram conseguiram aí se destacar. E agora a gente vai entrando na era mesozoica para falar de um grupo que não só se diversificou muito bem, como dominou o planeta, né? Nessa próxima era, que é o grupo dos dinossauros. Teve bastante espaço para eles aqui então. Sim, a gente dedicou um espacinho bem especial para eles, que são os queridos da galera. Ah, né? então tá bom. Então vamos conhecer esse espaço sensacional. A gente tenta trazer nesse espaço espécies que são características aqui da América do Sul, né? Então, principalmente no território que hoje é a América do Sul, né? Porque antes era tudo junto, né? Era um único supercontinente, que era a Pangeia. E nesse período, quando começa essa era, a gente está nessa situação com a Pangeia. Então, a gente tentou trazer para a nossa realidade o que está mais próximo, o que tinha aqui no território onde hoje é o Brasil, né? E a gente trouxe algumas figurinhas, né? Que não são muito conhecidas da galera, mas são tão impressionantes quanto outros também, né? Então a gente tentou
sempre trazer tudo que é aqui da região da América do Sul mesmo. E quanto tempo que levou para criar esse museu aqui? Então, foram vários anos, né? Primeiro, uma parte que demorou muito tempo foi a questão da obra, né? A gente tem aí 2.400 metros quadrados, então, assim, é uma área bem grande que demorou para ser construída há alguns anos, e também cerca de 2 anos e meio, aproximadamente, por questão das peças, né? Então, tanto as réplicas levaram um bom tempo para serem produzidas, as peças de taxidermia também, para chegar, virem, serem colocadas, toda a ambientação, então tudo isso levou um tempinho também. E esses esqueletos são feitos do quê? São todas réplicas feitas aí de uma composição que o pessoal fala, né? Então é de isopor, mas tem aí uma massa especializada em volta para dar esse aspecto de pedra que a gente vê, né? E dar sustentação para ficar firme também. Então, apesar de ser uma réplica grande, ela é relativamente leve, né? Mas os principais pontos de sustentação, os mais pesados, tem aí estruturas de ferro por dentro também para dar o aspecto e o formato. E eu vi um spoiler que dinossauro não é tudo dinossauro que a gente acha que é dinossauro. É verdade, né? Normalmente quando a gente fala dinossauro, a gente pensa em diversas formas, né? Mas a verdade é que os dinossauros, apesar de eles terem corpos, tamanhos variados e formatos diferentes, eles são um grupo específico. Então, por exemplo, não tem dinossauro que voa, assim como não tem dinossauro que nada. Então, nosso né? amigo ali em cima não é um dinossauro. O nosso amigo ali em cima é um pterossauro. Ele é um réptil voador que viveu na mesma época dos dinossauros, mas não é dinossauro. Então, dinossauros são animais exclusivamente terrestres. Então, aqui a gente tenta trazer um pouquinho disso, falar das espécies que existiam, né, junto com os dinossauros, espécies aquáticas, espécies que exploravam mais o ambiente aéreo aí, mas principalmente os dinossauros, e esclarecer essas dúvidas mesmo, porque não é todo mundo que conhece. Se você perguntar assim, o que é um dinossauro? O dinossauro vai aparecer, a imagem dele vai aparecer na sua cabeça, mas para você explicar, poxa, o que é, fica um pouquinho difícil. Então é legal explicar, eles eram répteis pré-históricos, viveram na superfície do planeta Terra, dominaram o planeta, mas eles eram animais exclusivamente terrestres. E eles têm algumas características marcantes que são exclusivas dos dinossauros, né? Então a gente vê que eles têm pernas perpendiculares ao corpo, né? É diferente dos répteis que a gente conhece hoje, por exemplo, um jacaré que vai andar com os braços abertos, né? Então, assim, hoje em dia a gente conhece répteis, mas os dinossauros eram um grupo tão distinto que eles eram diferentes dos répteis que a gente tem hoje. Então a gente tem que ter um pouco da mente um pouco aberta quando a gente fala de dinossauros, porque eles eram répteis, mas alguns tinham penas. Outros tinham características de cérebro, até parecia um pelo, nossa, que esquisito. Alguns deles conseguiam manter a temperatura do corpo, que a gente não vê nos grupos dos répteis hoje. Então, assim, era um grupo muito especial e completamente único. Né? E por isso que é tão legal a gente aprender e conhecer mais sobre esses animais. Ah, legal. E aqui, pessoal, a gente tem, além de todo esse cenário, né, porque é um ambiente, né, não é só os animais que você vê, né? Você tem todo um ambiente aqui para você entrar mesmo nessa história, e tem também as plaquinhas com as informações, né? Então é bem legal você dar uma olhada, tem aqueles bichos que geralmente te interessam mais, né? Para você ver as informações, que é bem rico de história, e tem os painéis também com os períodos, né? Então é bem legal você ver essa diferença entre cada período, porque é bem interessante mesmo. Porque o que a gente tem noção de dinossauro é um pouco Jurassic Park, né? Sim, acaba sendo, né? Algumas espécies ficaram muito marcadas naquele filme, né? Que se tornaram conhecidas de todos, como o Velociraptor. Aqui a gente não tem o Velociraptor, mas a gente tem uma réplica do Deinonychus. O Deinonychus era uma espécie maior do que o Velociraptor, e foi nela, na verdade, que o filme Jurassic Park foi baseado, né? Então aquele Velociraptor que a gente vê lá, ele é mais baseado no Deinonychus do que propriamente no Velociraptor. O Velociraptor era bem menor. Então, às vezes, tem algumas variações dos filmes, mas eles são incríveis de se ver. E, com certeza, eles também, apesar de ter uma divergência ou outra, eles deixam as pessoas interessadas e curiosas para aprenderem mais sobre dinossauros, né? E é isso que a gente tenta fazer aqui também, né? Despertar uma sementinha. Então, quando você vê um bicho enorme como esses, os pterossauros, enfim, quando você vê um bicho tão grande desse, você fala, poxa vida, existiu isso, como que é? Eu quero aprender, né?
Para quem estiver curioso, tem escondidinho ali também um crânio de Velociraptor para vocês compararem depois a diferença no tamanho. Quem vier aqui visitar vai poder aí matar essa curiosidade. E tem uns tão grandes e uns tão pequenininhos, né? Exatamente. Então aqui a gente tem dois polos diferentes, né? A gente tem esse grandão, que é o Carcharodontossauro, né? Ele tinha cerca de 14 metros de comprimento, então era um cara grande mesmo, né? E falando de Jurassic Park, ele na verdade, em tamanho de comprimento, ele é maior que o Tiranossauro Rex, né? O T-Rex ele é mais pesadão, né? Ele é mais troncudo, mas em comprimento, assim, e até na altura, esse cara é maior. Então é legal que às vezes a gente conhece muito de uma espécie e acaba esquecendo que tem outras que são tão interessantes, né? Sim. E tão curiosas quanto eles também. E esse pequenininho que tem aqui é o Bambiraptor. O Bambiraptor, ele está aqui representando um grupo de dinossauros muito especial. Porque quando chegou no final aí da Era Mesozoica, quando teve aquela grande extinção em massa dos dinossauros, que um cometa, né, um meteoro colidiu ali com a superfície terrestre, muitas espécies de dinossauros deixaram de existir. Não foi de uma hora para outra, não foi Plínio e sumiu todos os dinossauros, não foi assim. Foi um processo que levou vários anos. Mas algumas espécies conseguiram sobreviver, como o grupo desse carinha aí. Então, esses dinossauros que conseguiram sobreviver, eles foram evoluindo de uma maneira diferente e se tornaram um outro grupo distinto, que é o grupo das aves. Então, ele representa pra gente um grupo bem legal pra gente poder falar de onde surgiram as aves, né? As aves são praticamente dinossauros, Olha né? só. Então, é um grupo de dinossauros que se diversificou e se tornou um grupo único, que são as aves. Então, nós temos aí dinossauros. Então, tamanho não foi documento nessa época. Não foi documento, isso mesmo. E aqui é a parte de taxidermia que você falou? Isso. Agora a gente finaliza um pouco essa parte do período dos dinossauros e começa a falar um pouco sobre a linhagem humana. Então a gente começa a perceber como que foi que a nossa espécie entrou aí no meio do caminho, quando a gente surgiu, né? Então, falando um pouquinho sobre a linhagem humana, a gente começa a falar desse primeiro cara, que é o Ardipithecus ramidus. Ele não foi o primeiro conhecido da linhagem evolutiva humana, não é o mais antigo, mas é um muito importante. Por quê? Até então, a gente achava que a vida tinha surgido ali na savana, né? E principalmente a característica marcante dos humanos, que é o quê? A bipedia, né? Andar sobre duas patas. E quando descobriram o desse carinha, foi muito legal, porque ele foi descoberto na selva africana. E ele já tinha o chamado bipedia facultativa. O que quer dizer isso? Ele tinha braços especiais que eram bem longos e adaptados para trepar, subir em árvore mesmo, mas as pernas já tinham um tamanho legal, uma posição que permitia ele dar algumas caminhadas assim, curtinhas, alguns passos, na verdade. Então isso alguns chamam de bipedia facultativa. Então quer dizer, poxa, a gente sempre achou que a bipedia surgiu lá na savana, mas não, tudo indica que pode ter surgido aqui na selva com o Ardi. Então a gente começa a falar da linhagem humana com ele e vai seguindo aí a dispersão pelo planeta conforme a nossa linhagem foi se dispersando também. Então a gente sai da selva africana e passa para a savana africana, onde a gente vai encontrar outros personagens aí da linhagem humana e vai também conhecer um pouquinho sobre a biodiversidade que existe nesses continentes, nesses locais hoje. Então a gente vai falar de África e vai falar sobre também, além da linhagem humana, sobre as formas de vida que a gente tem lá, que são variadas, né? Então, como eu falo bastante no canal, né, o quanto é importante você conhecer o seu passado para entender o seu presente e poder mudar o futuro, né? Então aqui a gente vai ter bastante essa noção de evolução, do quanto o ser humano interfere, né? O quanto os animais também interferem no meio ambiente. Então tudo é muito ligado e a gente tem que preservar muito isso, né? É legal pra gente entender que muitas vezes a gente fala assim, nossa, extinção, né? Poxa vida, muitas espécies se extinguiram, sim, em processos que levaram milhões de anos, diversos anos. Quantas espécies estão se extinguindo hoje em dia pela ação antrópica, numa velocidade muito mais acelerada? O clima do ambiente mudou no planeta? Sim, diversas vezes, num processo também que levou muito tempo. Hoje em dia a gente afeta o clima do planeta de uma maneira tão intensa e tão rápida que a gente já está tendo efeitos que levariam muitos anos para acontecer. Então, o legal daqui é que você pode aprender um pouco sobre esses momentos, o que estava acontecendo no planeta e pensar, poxa,
aprendendo com o passado. Será que eu não posso mudar o que está por vir? Eu não posso mudar o que eu estou fazendo agora? Então isso é muito legal, porque às vezes a gente pensa, museu é coisa de estudar do passado. Mas não, é muito importante a gente aprender exatamente como você disse, para a gente pensar nas nossas atitudes agora e ver como elas irão refletir no futuro. É um ambiente de reflexão, né? O museu, ele é muito de reflexão. E a gente vê muito isso até agora na pandemia, né? O quanto vários lugares, né, vários locais mudaram depois que os seres humanos ficaram um tempo em quarentena, né? Com certeza. A gente viu uma diferença em algumas partes, né, do meio ambiente que fizeram muita diferença, né, quando o humano parou de sair um pouco de casa. Exatamente. E a gente viu uma diminuição na poluição em alguns lugares, paisagens que antes não se viam, né? E acho que isso também é um momento para refletir para a gente, né? Com certeza. É para refletir nossas atitudes de uma maneira geral. Do mesmo momento que a gente consegue se abster e você vê um resultado incrível da natureza se transformando, a gente tem que perceber também o poder que a gente tem na mão de favorecer isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente consegue prejudicar alguns pontos, a gente pode ajudar em muito. Então, cabe a cada um pôr a mão na consciência e pensar, poxa, o que eu posso fazer para ajudar hoje, né? Para melhorar hoje. Então, a gente tem esse poder que é de duas vias. Então, basta a gente escolher que lado que a gente vai usar, né? Vamos escolher o lado certo, por favor, que o mundo já está precisando respirar um pouquinho, né? É verdade. E aqui, então, a gente tem a evolução do homem, é isso? Isso mesmo. A gente fala um pouquinho sobre a evolução, né, as mudanças assim que ocorreram na linhagem humana. Então, aqui a gente põe um painel que normalmente as pessoas estão acostumadas a ver, né, e dão de cara com essa linha, mas na verdade a evolução humana não foi uma linha, né? Quando a gente vê isso, dá a impressão de que primeiro veio essa espécie, depois veio aquela e depois veio outra. E não é verdade, né? Muitas dessas espécies existiram ao mesmo tempo, no mesmo local, espécies diferentes, era um mosaico. Então é muito interessante a gente aprender sobre cada uma e o papel que cada uma teve, porque daqui a pouco a gente vai conhecer uma espécie que, vou puxar a sardinha, que ela é muito importante também, e vocês vão ver que ela se destacou por alguns pontos, mas ela já convivia com outras também da linhagem evolutiva humana. Então é legal aqui que você pode conhecer alguns personagens, né, e aprender um pouquinho como que foi, né, essas mudanças. Aqui seria a savana. Isso, aí aqui já está na savana africana. A partir desse gato surgiu a espécie domesticada, né? Ai, então que legal. essa foi a primeira espécie que começou a ser domesticada, que é o gato selvagem, foi dar origem aí ao gato doméstico que a gente tem hoje. E é bem parecido assim, né? Bem, eu lembro o jeitão, né? Então, por conta da domesticação dessa espécie, surgiu uma nova espécie, que é o gato doméstico. Que legal. Aquele ali é o Homo erectus. Então, ele é o primeiro da linhagem humana a sair da África. E ele vai em direção já à Ásia, né? Depois também, lógico, vai se divergir para a Europa. Então, é muito legal falar dele também, porque ele foi muito marcante. Porque ele foi o primeiro a dominar o fogo, dominar o uso do fogo. Então, não só para se proteger, mas também ele podia usar esse fogo para afugentar animais e também para cozinhar. As outras espécies da linhagem humana até então, elas não dominavam o fogo e por isso o que elas consumiam de carne, por exemplo, era restos dos que os animais deixavam, né? Restos de caça de outros animais. E agora, com o uso do fogo, elas conseguem consumir muito mais a carne. Então você percebe que nessa espécie Homo erectus, o volume craniano é muito maior. Então teve um desenvolvimento da massa cefálica. Então ele ficou com o crânio maior e isso acabou trazendo outras oportunidades. Então, por exemplo, ele já é um cara que tinha uma capacidade de comunicação um pouco mais desenvolvida, porque o acolhimento do fogo também proporcionava que ele mantesse grupos familiares em tavernas, todos acolhidos, e isso facilitou ele também a desenvolver essa parte de comunicação e também para ele
sair da África e explorar novos ambientes. E com ele a gente chega na Ásia e vai explorando também agora o continente asiático aqui no museu. Então a gente não tem noção do como o fogo foi tão importante. A gente sabe que foi, sim, mas foi muito mais, né? Porque ele sim, desenvolveu até a comunicação entre eles. Exatamente. Então, assim, era uma maneira para ele afugentar predadores, para ele se manter aquecido, para ele cozinhar. Então, tudo isso possibilitou outras alternativas que ele nem imaginava, né? Uhum. E foi muito importante mesmo o domínio do uso do fogo. Que legal. Bom, então estamos finalizando a primeira parte do nosso passeio aqui no Zooparque de Itatiba, no Museu de História Natural. Eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro momento e ainda teremos mais na semana que vem para vocês poderem ver. E já quero agradecer a Camila por ter acompanhado a gente nesse passeio, que é a bióloga aqui do Zooparque, por toda a sua atenção, por todas as informações que ela nos deu. Agradecer também a Laura, que foi quem organizou esse passeio pra gente. E agradecer ao Zooparque por esse local tão maravilhoso que eles fizeram para a gente conhecer, por terem aberto as portas para a gente. Agradecer ao meu cinegrafista Regis por ter me ajudado aqui também. Então espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima.